Eu tô precisando economizar, Jéssica. Ah, mas ela disse que pode, tá podendo. Assim não dá, Jéssica. Ou eu decido ou você decide. Ah, tudo bem, Jesus, desculpa. Eu não vou fazer mais isso. Pode sentar aqui da próxima vez. Pode ter certeza que, ó, que Jéssica, ó, toma decisão nenhuma mais. Só o senhor, tá bom? Pode deixar. Ah, mas o cor de Jesus é vermelho. É bonitão. Não é assim não. E aí, irmão? Como você tá? Beleza? Tranquilo? Pô, tô muito cansado, cara. Ontem a festa foi muito boa, mano. Muito boa. Obrigado mesmo, também estou muito cansado de ontem. Cara, eu nem tomei banho, olha a roupa que eu tô. Pô, fiquei no mesmo pique. Mas aí, Ah, lá vem você. tá ligado quanto que eu fiquei ontem? Quanto? Para de graça. Tem mentira. Para de Foram mentir. 3. 3? Você tá com 3 pessoas? Isso Não é aí. possível, não aceito isso. Não. Mas aí, mano, agora vamos falar de você. E você, ficou com quantos? Ah, mano, eu ontem não tava querendo ficar com ninguém não. Tava curtindo a festa, tava em outra vibe. Para de ser calceiro. Eu tô falando sério, eu tô falando desse sério. jeito, Eu tô rapaz. falando Que isso? sério. Caraca. Aquela ali não é a Jéssica que tava ontem na festa? Caraca, era mesmo. Mano, era ela que mais tava querendo conversar. Pô, todo mundo queria a Jéssica, não é possível. Não, o que você quer que eu faça? Pô, mano, você pode fazer a boa pra Não, mim. fala. Vai lá, passa o número pra ela e a gente faz a programação. Deixa comigo. Pô, deixa eu forte, mano. Jéssica? Oi, tudo bem? Tudo bem, Quanto você? tempo? Quanto tempo? Você tava na festa ontem, não tava? Tava? Ah, então. Você conhece o Lobos? Foi o Luiz? É. Por quê? Ah, é porque ele pediu pra eu vir aqui pra pedir o seu número pra ele poder sair com O você. meu? Não, pode passar agora. Pode passar. Pode passar. Tá, tá tudo bem? Tá Tá. tudo bem. Anota aí. 4002 Aham. 8922. Anotou? Anotei. Tá, eu vou avisar pra ele então que você vai mandar mensagem agora, tá? Pode, vou mandar mensagem pra ele agora. Então tá bom, deixa eu ir lá. Tchau, Jéssica. Irmão, tudo certo. E cara, eu falei que era tempo, cara. Agora, olha ali, olha. Pô, mano, tô te devendo. Olha. Ai, eu não acredito que eu consegui o número Passa o dele. número dele pra mim, queria tanto conversar com ele também. Então, eu não ia nem mandar mensagem, eu ia orar antes, Jesus. Pode ter Orar antes de certeza. mandar mensagem, Jéssica. Essa Eu nova, ia. não evite me contar dessa ignorância. É porque eu queria tanto conversar com ele, você sabe como que ele é, Primeiro, né? eu queria saber o que você tá fazendo na festa, vai ser outro assunto. Isso aí, né, a gente vai ignorar. Tá bom, Jesus, eu não vou mais mandar mensagem pra ele, já que você não quer tanto que eu mande, eu faço. Mas, Jéssica, não é só mensagem, você tá tomando todas as decisões. Quando que eu vou sentar e tomar decisões? Ai, Jesus, desculpa, foi de novo, né? Eu sei, mas eu prometo, essa vai ser a última vez, nunca mais eu sentar esse banco agora ao banco do Senhor. Tá vendo? Aqui, ó. Vai sentar. Jesus na cabeça cacheada. Não acredito, tudo bem você aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Ai, eu tô ótima, e você? Que bom! Queria te chamar para um evento que vai ter lá na Castalha com as crianças. Para você contar história e participar com a gente ajudando. O que você acha? É seu chamado, Evento Jéssica. lá na Castalha? Seu chamado. Ai, acho que não. Sim. Ué, por que não? Por que você me chama Maria? Porque a Maria, ela não faz muito bem. Quando ela faz, as crianças não gostam muito, fica meio sem graça. Quando você faz, elas amam. É muito divertido. Olha, infelizmente não vai dar. Sabe por quê? Eu acabei de jogar aqui uma prova nesse dia, você sabia, menina? Sério? Nossa. É, infelizmente. Poxa. Mas manda um beijo, um abraço pra ela, que eu tenho certeza. Ou pra Você eles. vai, Jéssica. Pra eles, que eu tenho certeza Vai, que você você vai uma vai. pessoa melhor que eu. Infelizmente não vai dar, tá bom? Tá bom. Da próxima vez eu te chamo, tá? Tá bom, fica com Deus, viu? Tá difícil, hein, Jéssica? Cara, negócio no chão. Tá difícil o quê, Jesus? Olha quem tá tentando sentar no banco de novo. Mas Jesus, assim não dá. Você não tá vendo que você vai tomar conta de todas as decisões da minha vida? Você fala uma coisa e faz outra. Assim como é que eu faço, Jéssica? Mas como é que eu vou Você tem que viver? me dar a liberdade para tomar suas decisões. Eu não posso tirar essa liberdade de você. Ou você me dá, ou não. Tá. Tudo bem, Jesus. Eu te entrego. Tá bom. Jéssica, já entendi. Você já
já tomou sua decisão. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Queria orar rapidinho, enquanto todo mundo também está sentando no lugar que participou da festa. Deus, eu quero em primeiro lugar te agradecer por uma oportunidade. Não estava planejada, por hora, Senhor Deus, mas o Senhor sabe o que faz. Sei que as palavras que eu tenho a dizer não provêm de mim, Senhor Deus, porque pouco tempo eu também tive para de fato sentar e dedicar em um grande esboço, versículos. Mas, Pai, eu te peço, por favor, que seja literalmente eu estou falando, porque de mim já não tem mais nada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiquei muito sem jeito quando eles pediram para vir. Não que fosse, como sempre, pede, vai, faz, está sempre ajudando, normal. Mas quando eu fiquei sabendo qual era a peça, eu já fiquei sem graça de representar logo Jesus. Sendo que quando eu olho no espelho, eu vejo Jéssica. Eu não vejo Jesus quando eu olho no espelho. Eu não vejo alguém constante, não vejo alguém firme. Eu vejo Jéssica. E briga, embirra, pede para Jesus fazer e reclama quando ele faz. E eu pensei assim, caraca, eu já vou ter que representar Jesus. Aí me falaram assim, olha, fica de sobreaviso que o pregador talvez não venha. Aí a gente te avisa, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Eu já não queria representar Jesus na festa, eu estava lá muito, vou ter que ainda pregar sobre o assunto. Mas eu não vou mentir. Primeiro, eu sou o último que eu esperaria pregar sobre esse assunto. E a gente sabe que a gente está falando sobre posicionamento, vida com Deus, a liberdade para o Espírito Santo servir em nós. Mas eu quero ver isso de uma forma diferente, como uma oportunidade de falar daquilo que Deus tem me chamado a atenção a aprender. Até porque quando a gente está aprendendo, é o momento que a gente tem mais evidência sobre aquilo que a gente está estudando, se esforçando por resolver. Então talvez seja uma oportunidade de falar sobre. Mas, primeiramente, eu compreendo que, na verdade, é o Espírito Santo que convence. Convence o pecado, a justiça e o juízo, João 16:11, se quiser colocar. Então, se primeiramente Deus me convenceu de que eu precisava melhorar, talvez também preciso convencer alguém aqui, no mesmo assunto, na mesma circunstância, sobre isso. E, assim, partindo do princípio, olhando muito para a peça, porque é o que eu tinha como base para poder esboçar o texto de hoje. Pode ficar tranquilo, não tem mais de 5 versículos nesse papel. Olha que eu nem contei direito. Mas talvez você chegou aqui hoje, assim como Jéssica, no início da peça. Não sei se vocês perceberam no início da peça. Quando Jesus está em mais atividade, não que Jesus esteja distraído, até porque a gente tenta reduzir a compreensão de Deus a uma pessoa para ficar mais fácil para a gente entender. Mas Jéssica chega e ela traz algo a Jesus. Ela traz um local, um posicionamento de liberdade sobre a vida dela. Talvez seja assim que você chegou aqui hoje. Querendo que Jesus seja mais na sua vida. De fato, essa é a melhor coisa que tem. E se você não pensa assim, já quero te avisar para rever alguns conceitos. Porque aí, estamos partindo do princípio de que necessitamos de compreender a necessidade de Deus. Se você ainda não tem essa necessidade, a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco, conversar contigo. A gente não desiste nunca de você. Queremos ver você no céu. Mas, de fato, como dar esse lugar de decisão a Jesus Cristo? É a pergunta que eu tenho me feito por anos, por muito tempo eu tenho tentado aprender, escutado pessoas falarem, ouvido pregadores, lido a Bíblia, e a resposta é não sei. Mas eu posso te levar a compreender até onde eu pude compreender. E mostrar a você que, de fato, nem tudo a gente precisa entender para poder acreditar. Fato é que a peça simboliza 3 tempos na vida do crente. Primeiramente, nós temos o tempo da conversão, onde há aquele desejo de permanecer em Cristo e que Cristo permaneça na pessoa. Em segundo ponto, nós temos a santificação. Que alguns pensam que é um processo muito curto, mas na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, é um processo longo até o fim de nossa vida. E por fim, o fim do tempo de arrependimento é esse que eu tenho, que muitas pessoas ainda não tenham compreendido. Mas vou começar do começo, para não confundir as coisas. O tempo de conversão a gente ouve muito, todo culto a gente fala aqui.
é quando reconhecemos e somos convencidos da necessidade de Jesus na nossa vida. Muito simples, muito prático e tem uma aplicação prática que é o segundo tempo, o tempo da conversão. E vou gastar bastante tempo falando sobre o tempo da conversão, mas eu vou pular lá para o tempo do fim. Então, independente de qual seja a sua linha teológica, tribulacionista, etc., uma coisa é fato. A Bíblia diz que haverá um tempo em que não terá mais tempo para se arrepender. Tem um limite até que esse dia chegue. E comecei a perceber alguns detalhes na Bíblia muito interessantes sobre esse tempo. Mas eu quero esperar até ser tarde demais? Não. Algumas pessoas ainda se perdem, mas muitos teologistas tentando achar exatamente quando é para fazer tudo como bem entender até no último segundo e se arrepender. Aí que eu te digo, não tem como. Primeiro porque eu não sei quando Jesus vai voltar, ou quando eu vou morrer, etc. Mas mais que isso, todas as pessoas que eu já vi que deixaram para se arrepender lá no fim da vida, elas diziam uma coisa: eu devia ter me arrependido antes. Valeu muito mais a pena a vida com Deus do que a vida inteira que eu tentei sem Deus. Aí quando a pessoa está com um pouquinho de tempo de vida, ela vai tentar aproveitar tudo aquilo que ela perdeu ao longo da vida. Então, de verdade, é muito mais perda de tempo ficar sem Deus do que com Deus. E agora eu quero falar um pouco mais sobre, abre para mim, Romanos 2, versículo 1, sobre esse tempo da santificação. Esse tempo que toda vez que eu observo na Bíblia, ele nunca está com os verbos no presente, nem no passado, nem no futuro. Todos os verbos estão no gerúndio, com uma ação contínua que já começou e ainda não terminou. Porque a gente sabe que Jesus é aquele que começou a boa obra e ainda está a completá-la até o dia que ele venha. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Contudo, por causa do seu coração obstinado a esse arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem injustiça, haverá ira e indignação. Eu quis trazer o contexto todo, não quis pular os primeiros versículos, apesar de eles falarem sobre julgamento no âmbito terreno. Se eu tivesse decorado a referência, eu estou para a versão lá em Malaquias, mas não consegui decorar muito bem. Eu queria trazer, na verdade, 3 versículos específicos, desse do 1 ao 8, que tratam sobre tempo, sobre o tempo de arrependimento e o tempo que estamos vivendo e passando. Abre para mim o 4, por favor. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, e eu amo isso de sentar e ler os versículos com carinho e cuidado, é o seguinte: ou será que você despreza a riqueza da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Isso, com a primeira vez que eu li, me deixou muito confuso. Eu pensava assim, uma coisa que eu sempre me questionava: por que Deus não pune as pessoas no meu tempo? Por que Deus não executa as ordenanças e os preceitos que Ele tem na Bíblia no meu tempo? Porque eu estou vendo o tempo passar e às vezes fico que nem Davi, indignado, porque o justo floresce, mas logo murcha, apesar de que o ímpio, apesar de fazer tudo errado, ele continua lá, vivendo por longos anos, e até quando chega a cova, não tem nada que o perturbe. Eu ficava assim, gente, por quê? Parece que está errado. Parece que Deus não está fazendo. Mas eu comecei a ler alguns textos, e esse foi o principal deles que me trouxe a compreensão de que não é impunidade, mas oportunidade de arrependimento. Deus não está deixando as pessoas impunes. Deus está dando tempo para que elas se arrependam. Se a gente olhar para a nossa própria vida, nós temos muito tempo para se arrepender.
Imagina se Deus tivesse cortado a gente logo cedo, antes da gente ter esse tempo todo se arrepender. Mas Ele deu o tempo para a gente. Agora eu vou fazer igual no versículo no início do capítulo, julgar aqueles que ainda estão tendo esse tempo. Meu papel é colaborar para que eles também tenham esse arrependimento. Mas agora abre o 7 para mim. Tem duas coisas que aqui, que a palavra que eu queria marcar é essa: persistindo em fazer o bem. Faço 8 para mim agora. E o outro ali é que seguem a injustiça. Eu sempre pensava, e eu gosto, não vou mentir, eu gosto de pegar sobre salvação, de sentar com gente que pensa diferente, batista, assembleano, presbiteriano, porque eu gosto de discutir, não pelo fato do prazer da discussão, mas porque isso me incentiva a argumentar melhor a defesa da minha fé. Tem que estar em dia. Lembro até hoje de um versículo que eu li com o pastor Wilson no retiro do início desse ano, e que até hoje eu sou teimoso. Se eu achar outro texto que é diferente do que ele fala, mas que eu sei que ele está certo, eu vou lá apresentar, porque eu quero argumentar melhor que Deus uma vez. Mas eu vejo aqui que Deus ele tem dado tempo de oportunidade para o arrependimento. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não, a conversão, o arrependimento não é um remédio que você toma, uma pílula, um cálice de Santa Ceia, fechou, estou salvo, tomei aqui o chip da salvação, quando chegar no céu, é por aproximação. Eu vou passar, já vai reconhecer o meu entrar. Não é. É um processo longo e que eu debatia muitas vezes. Porque quando a gente lê a Bíblia, o que a Bíblia fala? Não pode ser morno, tem que ser quente ou frio. A gente não pode jorrar duas águas da mesma fonte, porque isso é hipocrisia. Mas ao mesmo tempo eu sento com Salomão para ler Eclesiastes 7, e ele fala que aquele que não deve ser ímpio demais, nem justo demais. Esse assim, Salomão estava louco. O tempo todo a Bíblia fala sobre fazer tudo direito, e só não fala, não exagera não. Ele disse assim, caraca, tem alguma coisa errada na Bíblia. Eclesiastes 7:6. Antes desse vídeo, uma passadinha, acho que ele disse. Mas eu comecei ao longo do tempo a tentar entender, compreender e aprender sobre, de fato, o que é esse tempo de santificação. Existem muitas vertentes e muitas crenças de que depois que eu aceito Jesus, está perfeito, já estou cheio do Espírito Santo, não tem mais o que aprender, até porque já entendi e acredito. Agora é só viver de mover em mover, só de evento em evento, e às vezes a gente perde a essência de algumas coisas. Vou dar um exemplo. Deus, ele é finito? Não, ele é infinito. Finito é quem? A gente. Então, como eu, sendo um copinho d'água desse tamanho, vai caber dentro de mim conhecimento do oceano inteiro. Então, eu entendo que o aprender sobre Deus é constante. Vou dar um exemplo mais tangível. Alguém lembra de Paulo? Aquele maravilhoso pregador, missionário. Ele, depois de escrever uma parte considerável da Bíblia, ele vai lá e fala assim, procurem aprender a vontade de Deus. Então ele falou assim, eu sei, mas não sei o suficiente. Em 2 Pedro, se não me engano, menciona a largura, o tamanho, a profundidade do amor de Deus. E aí, alguém, somente Deus, claro, consegue mensurar o próprio amor? E dirá eu, nadando nessas águas, eu vou conseguir compreender o que é o oceano todo. Então, com o passar do tempo, eu fui amadurecendo essa concepção e fui percebendo que o processo de santificação ele é contínuo até que chegue esse tempo em que Deus completará a obra. Seja quando ele voltar, que é quando ele de fato vai completar a obra, ou seja, quando eu já não tiver mais tempo para trabalhar, para me arrepender. E uma coisa que sempre me deixava curioso, aprendendo, é sobre a lei da semeadura. A gente tem muito mais versículos sobre a lei da semeadura do que a gente consegue imaginar. Por que eu cheguei na lei da semeadura agora? Já que ela tem 6:9 também, por favor. Ela tem 6:9. Por que eu cheguei na lei da semeadura? Existe alguma outra parábola de Jesus que mais se assemelha com o processo de aprendizado, amadurecimento, frutificar na vida do que a semeadura? Eu acho que é o perfeito exemplo que a gente pode dar. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. É engraçado que toda vez que a Bíblia fala sobre essa promessa, ela vem sempre com a condição sobre não desistir, sobre persistir na tribulação, sobre o tempo da tribulação ser abreviado, para que as pessoas tenham a oportunidade de salvação. Então, eu gosto de trabalhar com textos inteiros para não me perder. Mas a lei da semeadura, e
claro, a gente conhece, existe até muitos ditados sobre o que a gente planta, o que a gente vai colher, eu percebo, eu quero ir um pouco além. A gente planta uma semente. Essa semente cresce, desenvolve, amadurece. A Bíblia tem muitos exemplos sobre diversos tipos de planta, como o cedro do Líbano, que ele, antes de crescer para fora da terra, ele cresce para baixo, abraçando as rochas, para depois que ele cresça, ele não balance, não vacile. A gente tem algumas outras parábolas, onde Jesus, por exemplo, chega para um servo dele, que na verdade na parábola ele era um homem que cuidava das plantas. Ele diz para cortar uma das plantas, porque não dava fruto. Mas o servo diz: me dê mais um ano. Me dê mais um ano que eu continuarei a cuidar dela. Se ela não torna, ela dá fruto, pode cortar. Então eu comecei a perceber a relação entre o tempo de amadurecimento, entre o nosso tempo de vida e a vida semeadura, que é o nosso tempo de amadurecimento também aqui. Eu achei extremamente interessante. Esse aqui é Gálatas 6:9, é tudo em torno dos frutos do Espírito, dos frutos da carne. E o que eu comecei a perceber é que a gente não trata, às vezes, sobre o fruto sendo parte da planta que amadurece para a semente. As nossas vidas são sementes de oração de pessoas que oraram por nós. Hoje nós estamos aqui na iminência de dar frutos, buscando amadurecer. Mas eu te pergunto, para que serve fruto? Toda planta que tem fruta tem um motivo para dar fruta. A fruta ela é o meio pelo qual as sementes se propagam. Por exemplo, semente de feijão. Dentro da semente de feijão tem uma reserva nutricional que quando você planta feijão, ele leva algumas semanas até aquilo gastar. Não é à toa que a gente consegue plantar feijão no algodão, sem plantar na terra. Ele não depende da terra, ele já tem a própria reserva ali. Mas outras plantas como o coentro não, elas dependem da reserva nutricional da terra. Então eu comecei a perceber que a fruta é a melhor forma de uma planta poder propagar a sua semente. Porque ela está envolta em algo nutritivo, né, tudo que a gente come, saboroso, e que a terra consegue decompor, gerando de forma, já está, sabe, você já a planta com adubo em volta. Deus foi perfeito quando Ele criou, e mais perfeito ainda quando usou de exemplo para a gente. Então eu vejo que nesse tempo da conversão, após, claro, você ter aceitado Jesus, está ciente dessa necessidade, se não está, vamos colaborar, meu amigo, está falando, você já tem 3 anos, rapaz. Mas eu quero te clamar agora, te convidar a olhar por essa perspectiva, de que nesse tempo do amadurecimento, da santificação, não é um processo que você fica estagnado, é um processo que você evolui e permanece constante. Eu digo isso porque é a minha luta diária de olhar para mim mesmo e perceber, eu não estou melhor ainda. Mas quando eu olho para alguns anos atrás, percebo que tem uma melhoria. Mas eu quero lá na frente olhar para o dia de hoje e falar, caraca, melhorei muito mais. Toda vez que eu comento sobre pregar, eu me lembro da primeira vez que me chamaram para pregar numa igreja fora, e até hoje eu tenho vergonha das coisas que eu disse, porque nunca mais me chamaram, eu sei porquê. Mas eu percebo que Deus tem trabalhado em amadurecer, né? Todos nós vamos pegar por surpresa, e nunca é surpresa para crente, mas estou aqui me esforçando para desenvolver. E eu quero te trazer a considerar, olhar para você mesmo. Olha para um tempo atrás, você era igual você está hoje? Tinha as mesmas cicatrizes no seu casco? Vocês sabem que as árvores, na medida em que elas têm cicatrizes, e elas crescem, as cicatrizes ficam nas camadas cada vez mais por dentro, para dentro da árvore. Se você corta uma árvore horizontalmente, você consegue ver, às vezes, queimadas que ela passou, com o tempo que ela teve de vida, consegue contar quantos anos ela tem, dependendo da largura, isso para vários tipos de árvores. Então eu percebo que são muitos detalhes na natureza em que Jesus fez questão de trazer aqui dentro da Bíblia para nos dar um entendimento. Eu te pergunto, olha para dentro de você. Eu sei que você não vai encontrar ninguém muito bom, não. Duvido. Vai encontrar uma pessoa cheia de defeitos, se você estiver sendo sincero pelo menos. Uma pessoa cheia de necessidades de Deus. Uma pessoa que precisa de fato aprender, melhorar, crescer. Mas agora, vai um pouco mais para o externo. Você já viu algumas atitudes diferentes? Eu posso mencionar de pessoas que eu vejo aqui que mudaram. Eu vejo pessoas aqui que de um tempo para cá me surpreenderam. Você é um bom exemplo, meu irmão Feliciano. Porque eu via ele como uma pessoa muito isolada na igreja. Eu também um dia já fui assim. Eu via ele um pouco isolado, ficava com medo, e depois ver ele na rua, com o pessoal, ver ele vindo aqui no culto, andando com a gente. Caraca, posso não conhecer muito bem, mas alguma mudança eu vi.
Posso talvez não conhecer muito bem você, meu irmão. A gente conversa muito assim, mas eu vejo algumas diferenças, eu vejo algumas mudanças. E eu comecei a dar valor a essas mudanças. Nós somos pessoas tão mais. A gente dá valor só às coisas que a gente vê que não evoluiu. As coisas que não estão progredindo. Isso para nós mesmos. Às vezes com os outros nós somos até muito bonzinhos, mas com a gente é bem cruel no fundo do coração. E eu quero te chamar, irmão, a olhar para esse momento que você está na sua vida, porque eu conheço esses gostinhos daqui. Vejo todo mundo com a Bíblia na mão, então percebo que são pessoas que frequentam a igreja, que conhecem a Jesus, e talvez, assim como eu sinto, como eu senti no momento em que eu percebi que era esse assunto que eu tenho que trabalhar, eu preciso crescer, continuar a amadurecer e de fato eu ser transformado por Deus. Mas não desistindo de semear, não desistindo de semear essas boas ações que não são fruto de mim, porque a palavra de Deus diz, volta de Filipenses 2, se eu não me engano, que toda boa obra e toda boa dádiva que descende dos pais da luzes, descende de Deus, mas tem outro versículo que fala que nós fomos de antemão preparados para poder dar bons frutos. Então tudo isso que você faz achando que é o certo, se você está com Deus, creia, você tem que fazer feito o seu melhor para Deus. Agora, se você faz achando que é o certo, mas não tem o Espírito Santo sendo seu guia, não tem a comunhão com Deus e com os irmãos, creia que você acha que está fazendo certo. Assim como muitas vezes eu achei que estava fazendo certo, até ter a compreensão de que na verdade eu estava atrapalhando coisa toda. Então, meu irmão, eu sei que eu não estou fazendo aqui um apelo para não crente, muito pelo contrário, eu quero convidar você, crente que conhece a palavra, assim como eu, mas que talvez tenha estagnado nesse processo. Eu sei que não fui longo, não fui profundo, evitei até mencionar nos versículos. Mas o que eu quero te dizer é, pense um pouco nessa peça. Talvez em alguma área da sua vida você tenha dito, Jesus, move, Pai, mete bronca, mas quando ele faz, você, caraca, Deus, não era o que eu queria que o Senhor fizesse. Eu estou falando assim porque